Francas English. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje vamos aprender diversas frases em inglês, frases utilizadas no trabalho. Se gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Meu trabalho, em inglês, você diz My job. My job. Então, como se diz meu trabalho em inglês? My job. eu sou médico. I am a doctor. I am a doctor. Como se diz eu sou médico? Muito bem. I am a doctor. Há quanto tempo você trabalha aqui? How long have you worked here? How long have you worked here? How long have you worked here? Então, como se diz? Há quanto tempo você trabalha aqui? Muito bem. How long have you worked here? Eu trabalho aqui há 10 anos. Em inglês, esta frase pode ser traduzida da seguinte maneira: I've been working here for 10 years. I've been working here for 10 years. Lembrando que o I've é a contração do I have. Então, como se diz, eu trabalho aqui há 10 anos. Muito bem. I've been working here for 10 years. Me sinto bem trabalhando aqui. I feel good working here. I feel good working here. I feel good working here. Repita mais uma vez. Como se diz, me sinto bem trabalhando aqui. I feel good working here. Estou saindo para o almoço. I'm going out for lunch. I'm going out for lunch. Mais uma vez. I'm going out for lunch. Então, como se diz, estou saindo para o almoço. Muito bem. I'm going out for lunch. I'm going out for lunch. Aqui está o meu cartão de visita. Como se diz essa frase em inglês? Here's my business card. Here's my business card. Here's my business card. Então, como se diz, aqui está o meu cartão de visita. Muito bem. Here's my business card. Eu não trabalho nos finais de semana.
Então, como se diz esta frase em inglês? I don't work on weekends. I don't work on weekends. I don't work on weekends. Você pode ouvir I don't work, como também I don't work. O D com um som de R. I don't work on weekends. Então, como se diz a frase, eu não trabalho nos finais de semana? Muito bem. I don't work on weekends. Vamos à próxima frase. A que horas começa a reunião? What time does the meeting start? What time does the meeting start? What time does the meeting start? Uma observação. What time? Nós temos dois T's. Então, você não precisa dizer what time. Você pode dizer direto what time does the meeting start? O último T da palavra start, ele é quase imperceptível. Você não vai dizer start, start. Então, start. Ok, então como se diz? A que horas começa a reunião? Muito bem. What time does the meeting start? Ele foi promovido. Aqui está falando sobre uma promoção da empresa, subiu de cargo, né? Foi promovido. Em inglês você diz He's been promoted. He's been promoted. He's been promoted. Ok. Então, como se diz a frase, ele foi promovido. Has been promoted. Ele está com um cliente no momento. He's with a client at the moment. He's with a client at the moment. He's with a client at the moment. Repita mais uma vez. Como se diz? Ele está com um cliente no momento. He's with a client at the moment. Quanto custa tudo isso? How much does all this cost? How much does all this cost? Mais uma vez. How much does all this cost? Então, quanto custa tudo isso? How much does all this cost? Tempestade de ideias. São as expressões comuns em ambiente de trabalho. Em inglês se diz brainstorm. Brainstorm.
Então, como se diz tempestade de ideias? Muito bem. Brainstorm. Plano de negócios. Em inglês você diz business plan. Business plan. Então, como se diz plano de negócios? Business plan. Se tiver alguma pergunta, por favor, me diga. If you have any question, please let me know. If you have any question, please let me know. If you have any question, please let me know. Então, como se diz, se tiver alguma pergunta, por favor, me diga. Muito bem. If you have any question, please let me know. Podemos marcar uma reunião? Can we schedule a meeting? Can we schedule a meeting? Então, como se diz, podemos marcar uma reunião? Muito bem. Can we schedule a meeting? Can we schedule a meeting? Vamos falar sobre o projeto. Let's talk about the project. Let's talk about the project. Let's talk about the project. Então, como se diz, vamos falar sobre o projeto em inglês. Let's talk about the project. Podemos finalizar a reunião? Can we end the meeting? Can we end the meeting? And we end the meeting. Então, como se diz, podemos finalizar a reunião? Só lembrando, quem gostou do vídeo, dá um like, não se esqueça de inscrever no canal. A resposta é: Can we end the meeting? Uma outra expressão comum é: precisamos pensar fora da caixa. We need to think outside the box. We need to think outside the box. We need to think outside the box. Então, como se diz, precisamos pensar fora da caixa. Muito bem. We need to think outside the box. Todos concordamos com isso? Are we all agreed on this? Are we all agreed on this? Are we all agreed on this? Então, como se diz, todos concordamos com isso?
Muito bem. A resposta é: Are you all agreed on this? Vamos tomar um café amanhã. We should have a coffee tomorrow. We should have a coffee tomorrow. We should have a coffee tomorrow. Então, como se diz, vamos tomar um café amanhã. Muito bem. We should have a coffee tomorrow. Temos um acordo. We have a deal. We have a deal. We have a deal. Como se diz, temos um acordo. Muito bem. We have a deal. Meu trabalho. Em inglês, você diz My job. My job. Então, como se diz meu trabalho em inglês? My job. eu sou médico. I am a doctor. I am a doctor. Como se diz eu sou médico? Muito bem. I am a doctor. Há quanto tempo você trabalha aqui? How long have you worked here? How long have you worked here? How long have you worked here? Então, como se diz? Há quanto tempo você trabalha aqui? Muito bem. How long have you worked here? Eu trabalho aqui há 10 anos. Em inglês, esta frase pode ser traduzida da seguinte maneira: I've been working here for 10 years. I've been working here for 10 years. Lembrando que o I've é a contração do I have. Então, como se diz, eu trabalho aqui há 10 anos. Muito bem. I've been working here for 10 years. Me sinto bem trabalhando aqui. I feel good working here. I feel good working here. I feel good working here. Repita mais uma vez. Como se diz, me sinto bem trabalhando aqui. I feel good working here. Estou saindo para o almoço. I'm going out for lunch. I'm going out for lunch. Mais uma vez. I'm going out for lunch. Então, como se diz,
Estou saindo para o almoço. Muito bem. I'm going out for lunch. I'm going out for lunch. Aqui está o meu cartão de visita. Como se diz essa frase em inglês? Here's my business card. Here's my business card. Here's my business card. Então, como se diz, aqui está o meu cartão de visita. Muito bem. Here's my business card. Eu não trabalho nos finais de semana. Então, como se diz esta frase em inglês? I don't work on weekends. I don't work on weekends. I don't work on weekends. Você pode ouvir I don't work, como também I don't work. O D com um som de R. I don't work on weekends. Então, como se diz a frase, eu não trabalho nos finais de semana? Muito bem. I don't work on weekends. Vamos à próxima frase. A que horas começa a reunião? What time does the meeting start? What time does the meeting start? What time does the meeting start? Uma observação. What time? Nós temos dois T's. Então, você não precisa dizer what time. Você pode dizer direto. What time does the meeting start? O último T da palavra start, ele é quase imperceptível. Você não vai dizer start, start. Então, start. Ok, então como se diz? A que horas começa a reunião? Muito bem. What time does the meeting start? Ele foi promovido. Aqui está falando sobre uma promoção da empresa, subiu de cargo, né? Foi promovido. Em inglês você diz: He's been promoted. He's been promoted. He's been promoted. Ok. Então, como se diz a frase, ele foi promovido. Has been promoted. Ele está com um cliente no momento. He's with a client at the moment. He's with a client at the moment. He's with a client at the moment. Repita mais uma vez. Como se diz? Ele está com um cliente no momento.
He's with a client at the moment. Quanto custa tudo isso? How much does all this cost? How much does all this cost? Mais uma vez. How much does all this cost? Então, quanto custa tudo isso? How much does all this cost? Tempestade de ideias. São as expressões comuns em ambiente de trabalho. Em inglês se diz brainstorm. Brainstorm. Então, como se diz tempestade de ideias? Muito bem. Brainstorm. Plano de negócios. Em inglês você diz business plan. Business plan. Então, como se diz plano de negócios? Business plan. Se tiver alguma pergunta, por favor, me diga. If you have any question, please let me know. If you have any question, please let me know. If you have any question, please let me know. Então, como se diz, se tiver alguma pergunta, por favor, me diga. Muito bem. If you have any question, please let me know. Podemos marcar uma reunião? Can we schedule a meeting? Can we schedule a meeting? Então, como se diz, podemos marcar uma reunião? Muito bem. Can we schedule a meeting? Can we schedule a meeting? Vamos falar sobre o projeto. Let's talk about the project. Let's talk about the project. Let's talk about the project. Então, como se diz, vamos falar sobre o projeto em inglês. Let's talk about the project. Podemos finalizar a reunião? Can we end the meeting? Can we end the meeting? Can we end the meeting? Então, como se diz, podemos finalizar a reunião? Só lembrando, quem gostou do vídeo, dá um like, não se esqueça de inscrever no canal. A resposta é: Can we end the meeting? Uma outra expressão comum é: precisamos pensar fora da caixa. We need to think outside the box.
We need to think outside the box. We need to think outside the box. Então, como se diz, precisamos pensar fora da caixa. Muito bem. We need to think outside the box. Todos concordamos com isso? Are we all agreed on this? Are we all agreed on this? Are we all agreed on this? Então, como se diz? Todos concordamos com isso? Muito bem. A resposta é: Are we all agreed on this? Vamos tomar um café amanhã. We should have a coffee tomorrow. We should have a coffee tomorrow. We should have a coffee tomorrow. Então, como se diz, vamos tomar um café amanhã. Muito bem. We should have a coffee tomorrow. Temos um acordo. We have a deal. We have a deal. We have a deal. Como se diz, temos um acordo. Muito bem. We have a deal. Chegou o momento importante onde nós vamos testar os nossos conhecimentos. Informe nos comentários quantas respostas você acertou. Se não conseguiu acertar alguma, não tem problema, pode voltar o vídeo e assista quantas vezes você quiser. Então, como se diz, meu trabalho em inglês? My job. Eu sou médico. I am a doctor. Há quanto tempo você trabalha aqui? How long have you worked here? How long have you worked here? Então, como se diz, eu trabalho aqui há 10 anos. Muito bem. I've been working here for 10 years. Repita mais uma vez. Como se diz, me sinto bem trabalhando aqui. I feel good working here. Então, como se diz, estou saindo para o almoço. Muito bem. I'm going out for lunch. I'm going out for lunch. Então, como se diz, aqui está o meu cartão de visita. Muito bem. Here's my business card. Eu não trabalho nos finais de semana. Então, como se diz esta frase em inglês? I don't work on weekends. I don't work on weekends. Ok, então como se diz?
A que horas começa a reunião? Muito bem. What time does the meeting start? Ok. Então, como se diz a frase, ele foi promovido? Has been promoted. Repita mais uma vez. Como se diz, ele está com um cliente no momento? He's with a client at the moment. Quanto custa tudo isso? How much does all this cost? How much does all this cost? Então, como se diz, tempestade de ideias? Muito bem. Brainstorm. Então, como se diz, plano de negócios? Business plan. Então, como se diz, se tiver alguma pergunta, por favor me diga. Muito bem. If you have any question, please let me know. Então, como se diz, podemos marcar uma reunião? Muito bem. Can we schedule a meeting? Can we schedule a meeting? Então, como se diz, vamos falar sobre o projeto em inglês. Let's talk about the project. Então, como se diz, podemos finalizar a reunião? Só lembrando, quem gostou do vídeo, dá um like, não se esqueça de inscrever no canal. A resposta é: Can we end the meeting? Então, como se diz, precisamos pensar fora da caixa. Muito bem. We need to think outside the box. Então, como se diz, todos concordamos com isso? Muito bem. A resposta é: Are we all agreed on this? Como se diz, temos um acordo? Muito bem. We have a deal.